Olá, pessoas! Mais um Política da Terra, mais uma semana, mais uma história, mais uma luta e um monte de coisa pra gente conversar. Mais um capítulo de amor no nosso livro Política da Terra. Tá romântico, hein? Tá romântico. Sou um cara que a gente tá gravando agora perto do horário do Amor Eterno na rádio. Ah, entendi. Então eu tá trago esse influenciado. romance, entendeu? Entendi. Isso aí com certeza é a namorada já dando choque. Eu não vou nem falar nada porque o rapaz é jovem. Mas eu sei que a gente tá aqui mais uma semana, já quero agradecer sua audiência, seja pelo Spotify ou Anchor ou pelo YouTube, independente de qual canal você está nos ouvindo ou assistindo, já dá um like maroto, pega o link, manda no grupo da família, manda para as pessoas para dar aquela fortalecida aqui, porque a gente está precisando crescer a nossa audiência. E hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa fala com figuras proeminentes da política goianiense, né? A gente tem entrevistado gente bacana da Assembleia Legislativa, de Brasília, inclusive, aqui do nosso município Goiânia, e estamos buscando sempre trazer pessoas que podem, de fato, falar sobre a política do cotidiano, que é aqui a nossa luta, né? A gente não está aqui para dar uma aula, para não ficar inventando história, fantasia, não. A gente está aqui para falar do que de fato te interessa, os impostos que você paga, buraco na sua rua, quem faz o que nessa bagunça aí toda, de tanto de cargo, de tanto de esfera de poder. E até para te ajudar a cobrar das pessoas certas também, né? Porque às vezes você dá umas despirocadas aí e sai cobrando trem de quem não tem como fazer o que você está pedindo. Então aqui está para esclarecer as coisas. Eu, professor Marcos Marinho, meu jovem mancebo romântico, Vitor Monteiro. Seu ex-aluno. Meu ex-aluno, ex-nadador, ex-futuro Big Brother. O rapaz é o sucesso ambulante. E hoje nosso convidado é deputado estadual aqui por Goiás. Terceiro mandato, terceiro mandato já. Representante de uma categoria bastante grande e que enfrenta aí muito desgaste às vezes e muitas palmas outras vezes e que precisa ser defendida porque ela está aí na linha de frente da nossa segurança pública, que é a Polícia Militar, que é o Major Araújo. Major, muito bem-vindo ao nosso Política da Terra e muito obrigado pelo espaço na sua agenda para nos ouvir e nos atender. Eu que agradeço aqui e cumprimento também pelo programa. Eu acho que falar de política é algo necessário, né? Então eu saldo aqui todos as pessoas que nos assistem pela internet e que nos ouvem também, né? Do programa Política da Terra, que formam a grande audiência da Terra e desse programa Política da Terra. Cumprimento pelo programa, parabéns. Cumprimento o senhor, professor Marcos Marinho, o Vitor também, o Marcione, que fez o contato conosco para que a gente estivesse aqui, faz parte da produção e, enfim, eu espero que a gente possa realmente contribuir com o objetivo desse programa. Maravilha. Deputado, já vou começar puxando uma lebre aí que não sei como é que vai ficar essa conversa a partir de agora não, porque tá em época de Big Brother, o povo gosta de ver treta. Recentemente nós tínhamos umas tretas ali na Assembleia que o senhor estava lá no meio do rolo. O que aconteceu ali, Major? O que aconteceu? Que dinâmica, que polêmica foram aquelas? Porque às vezes o pessoal começou a ver espaço, pílulazinha de jornal, sem saber o que estava acontecendo, e aí como o povo às vezes não entende que a política, por mais que seja, né, ou a ideia seja uma coisa mais pacífica, mais de embate, e aí quer torcer, quer estar do lado A, do lado B, brigar e xingar sem saber por quê. Então acho bacana de poder começar por aí. Às vezes a pessoa está criticando, por exemplo, o Major, sendo que o Major está lutando pelo lado da pessoa e a pessoa não sabe. Exatamente. Não, eu já tive, nos 3 mandatos meus, se passar sem envolvimento com uma treta lá, né, usando o termo que o senhor usou, professor, que acaba dando muita repercussão na mídia, está errado. Então, assim, mas por coincidência, eu vou citar 3 fatos que aconteceram comigo. Uma com o deputado Thales Barreto, lá no primeiro mandato, e nesse último mandato aconteceu uma com o deputado Carapô, superada, ficou, graças a Deus, só no debate mesmo, mas foi um debate mais acirrado. E agora, por último, que chegou a quase a agressão física, não da minha parte. Eu me limitei ao uso do microfone. Eu uso palavra dura realmente para me referir ao governo,
para mim também usando o meu direito de representando o povo, falar em nome do povo, protestar contra projetos que não vêm de encontro com a ansiedade popular. Nesse projeto, nessa última confusão que teve, nós estávamos defendendo o projeto que foi votado na Assembleia, a gente manifestando contra. O deputado Humberto Teófilo chegou a apresentar um vídeo com o rosto de cada deputado que votou a favor desse projeto. Ele congela, na realidade ele não congela, o projeto é tão ruim que ele permite que o ICMS da gasolina possa até aumentar, mas jamais reduzir. Não só o da gasolina, mas de todos os demais produtos que dá incidência, ou serviços que há incidência do ICMS. Então o projeto é uma emenda constitucional, foi uma emenda Jabuti, que foi feita numa emenda que estava tramitando, e lá se colocou que não poderia haver. Para quê? Para o governador lavar as mãos e dizer, a lei, a Assembleia que aprovou, ainda joga nas nossas costas lá. Para dizer, inclusive a emenda nem passa por sanção ou veto, senão vetava, ela foi promulgada na Assembleia. Então, enfim, e aí eu vim em defesa do Humberto, que foi massacrado lá, ele não estava errado, o que ele falou é verdade, e aí os deputados, alguns deputados se sentem ofendidos porque a gente mostra a verdade. Então não votei isso, votou. Está aqui a lei, e ficou essa besteira por causa disso, votou, não assume o voto, e a minha palavra foi essa. O Humberto recuou, se encolheu naquele momento, e eu fui e falei, assume o seu voto. Eu sou o único deputado na Assembleia, talvez, o único, que publica todos os meus votos, as minhas manifestações e tal. E eu cobrei do deputado Amaury que fizesse isso também. Se você abrir o Instagram dele, o Facebook, as redes sociais dele, vai ver lá que ele só publica visita a um fazendeiro, uma lição de vida de alguém, mas não publica nada do mandato. Então o meu desafio para ele foi: publica o seu voto aqui, e não publica principalmente como é que se posiciona. Defende muito o presidente Bolsonaro e mostra a defesa que ele faz, mas na hora de mostrar a defesa que ele faz do Caiado, ele não mostra, porque pode se queimar. Então foi a confusão, todas essas 3 vezes, por coincidência, foi em razão de projetos que eles votaram, que eu subi na tribuna para falar que votaram, e diante do desgaste que gera, né, quando se vota algo que é uma medida impopular, difícil, e aí, devido ao desgaste, cresce em cima da gente, falando que eu estou falando é uma inverdade, que não votou isso, e tentando dar uma aparência para o projeto que não é a verdadeira. Não, esse projeto não causa esse mal que eles estão falando, não. Pelo contrário, ele até beneficia. Ora, aí é fake news. Então, o que a gente faz ali é justamente mostrar a verdade. O deputado usou um termo que eu aprendi há pouco tempo, eu acho que é até bom a gente explicar o que é uma emenda Jabuti. Pois eu estava pensando isso aqui agora. Para quem não está acostumado aí com as falas do meio político, emenda Jabuti é aquele negócio que no meio de um projeto de lei que está discutindo determinado assunto, vai lá alguém espertamente insere ali algum tópico, alguma cláusula que não ganha polêmica, não é porque a outra cobre ela, né? E ela vai votada no bolo, ela não é debatida. É uma emenda que insere uma emenda sem dar publicidade a ela, de sorte que o intuito é que ela passe despercebido. Ali aconteceu várias, nessa legislatura, principalmente nesse último ano, várias emendas jabutis que o governo envergonhado acabou tirando. Uhum. Então eu sei, por último, teve uma do deputado Hamilton Filho, que ele queria retroceder numa política de... Eu não me lembro bem, mas que o deputado Humberto Teófilo percebeu a emenda, subiu na tribuna, falou é sobre seguro de veículo. Então essas cooperativas que hoje concorrem com as seguradoras e que oferecem preço bem mais baixo,
ele queria retroceder para não permitir que essas cooperativas aí que fazem o mesmo trabalho das seguradoras, que elas tivessem o direito amplo de operar, quer dizer, que voltasse à clandestinidade, porque elas foram reconhecidas através de lei estadual, e agora ele pôs uma emenda para atender interesse das seguradoras, para dar concorrência, né? Não sei por que, já que beneficia, o seguro nessas cooperativas é bem mais barato, é bem mais em conta. Para quem não tem condições de fazer um seguro, que seria o ideal na seguradora, eu acho que é o ideal para quem tem condições, mas para quem não tem, para ter pelo menos uma garantiazinha que entre uma dessas cooperativas. E aí a emenda foi retirada depois que ela veio a público. Então, o intuito da emenda Jabuti é você colocar ela lá, de sorte que o teor do projeto, o original, seja discutido, mas a emenda não. Ela vai de carona, sem ser percebida. O intuito de quem faz é isso. E quem faz geralmente é o governo que manda inserir, geralmente é um dispositivozinho, só um inciso, só um artigozinho, num projeto que tem 20, 30, 100 artigos, insere um outro artigo. Geralmente ela não tem pertinência temática com o projeto original. Então é assim que acontece, isso que a gente chama de emenda Jabuti. E isso acontece em todas as esferas de poder, tá? Acontece nas câmaras municipal, Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, é o tempo todo. E aí, a importância de acompanhar, a importância de você pegar lá um projeto sendo debatido lá, que você é contra ou a favor, sem nem saber por quê, dá uma lida, tenta dar uma olhadinha. Porque como diria a minha avó, Jabuti não sobe árvore. Se subiu, ou é enchente ou é mão de gente. Essa emenda é a mesma coisa. Os caras dão aquele miguezinho. Alguém colocou lá. Coloca lá e pronto. Deputado, mas vamos lá, estamos finalizando. E outra, aí. né? Lugar de jabuti não é em árvore. Exatamente. Também. Então, ele está lá no lugar errado. Exatamente. Geralmente é isso também. Tudo errado o espírito, tudo errado. O senhor está então finalizando o terceiro mandato. E já falou que já teve treta aí nos mandatos tudo. E o seu perfil é esse perfil combativo. Isso vem o quê? Da sua formação militar? Vem das bandeiras que você defende? Foi candidato a prefeito também em Goiânia? Como é que é essa história toda? E o pessoal entender quem que é o Major Araújo? Rapaz, eu diria que talvez o conjunto da obra, mas eu diria que a formação militar ajuda muito nisso, sim. Mas a história de vida ajuda, porque eu acho que é justamente isso. Eu vim de baixo, eu já catei reciclável como jovem ainda menor, né? Para poder comprar um tênis, um quichute, para jogar bola, então, para fazer coisa que criança gosta. Então a gente ia se virar. Meu pai não tinha condições. Então essa história foi criando também uma indignação, assim, a questão da desigualdade. Eu vivi a desigualdade. Eu sou produto disso, cara. Eu vim aqui morar no Setor Pedro quando o Setor Pedro era Macambira. Hoje é um bairro até nobre, mas quando eu vim morar aí, eu fui criado aí nesse setor, não tinha asfalto, só tinha asfalto até a Praça do Cruzeiro. Para cá era tudo sem asfalto. Então eu acompanhei essa história de Goiânia e a gente se virava. Então eu vim desse extrato. Eu acho que a voz hoje é a voz da indignação, que as pessoas que passaram por isso sofrem. É da gente ver que o governo tem recurso e ele emprega mal o recurso. Algo que eu tinha essa percepção antes de me tornar deputado. E quando eu me tornei, confirmou. E até, eu diria até que ampliou minha visão sobre isso. É pior ainda do que eu pensava. Então você olhar o governo fazer tanta coisa com o orçamento do Estado, empregar tanto agora, por exemplo, nós votamos o orçamento, foi algo também que deu muita polêmica na Assembleia, porque o governo tirou recursos das estradas que estão em pontes caindo, a buraqueira, sendo mostrado pelo próprio eleitor, pelo próprio contribuinte, e cobrando do governo uma medida. Estradas que foram destruídas, que não tem nenhum tapa-buraco. Antes, tapa-buraco hoje não resolve. Ele tira dinheiro da manutenção das estradas para pôr em publicidade. Essa é a indignação. O dinheiro, infelizmente, o recurso ele não tem cumprido sua finalidade.
É você ver que o governo tirar recursos de áreas prioritárias e põe em áreas que só vão ajudar a promover a própria pessoa dele e a sua própria reeleição, mais nada. É engraçado você falando de estrada, porque eu lembro de ter visto esses dias no perfil do Caiado, ele lá pegando um pedaço de estrada lá, falando que a estrada foi mal feita na época do Marconi e tal. Então agora eu fiquei meio ali ficou muito ruim. Eu publiquei, eu compartilhei o vídeo lá do Goiás 24 Horas, eu só compartilhei. Só no meu Facebook, por exemplo, no Instagram, foi um absurdo também, mas no Facebook ele foi o vídeo que mais teve compartilhamento nessa legislatura que eu estou passando, mostrando o fato, que o menino foi lá e desmascarou ele. Na realidade, ele pegou o final da rodovia, parte da rodovia asfaltada, a outra parte não está asfaltada, ele também não asfaltou. O Caiado vai ser um governador que vai bater um recorde, ele vai sair do governo sem ter asfaltado uma única rodovia nova. Estou falando, nós temos várias rodovias que não têm pavimentação ainda. Todos os demais governos avançaram na pavimentação, levando pavimentação onde não tem. O Caiado, nem uma ponte nova, nem um asfalto novo, nada. E ele publicou que fez manutenção em 1.800 quilômetros de rodovia. 1.800 é irrisório diante do tamanho da malha rodoviária do nosso estado. É infinitamente maior que isso. Talvez ele fez 2%, 3%. Mas atualmente, deputado, malha. Assim, uma coisa que o Caiado construiu nesse mandato dele foi uma base alargada na Assembleia, né? A base, sim. Mesmo, exatamente, é igual eu falei, ele gasta, o Caiado, para mim, ele gastou mal o dinheiro. A gente tem que, nós não temos recurso para atender todas as demandas que o Estado tem. Quando você não tem, isso a essência da gestão é essa, é você empregar os recursos naquilo que é prioritário. Eu acho que prioritário para o nosso Estado, para você continuar crescendo, para ter uma economia pungente, é você investir naquilo que vai trazer retorno. Retorno que eu falo em receita, vai trazer receita, vai fazer a receita crescer. Hoje um dos grandes problemas do Estado é a logística, quando a gente fala em logística, você imagina em estradas boas, em outras formas de transporte também, para escoamento de produção, porque o nosso estado é um dos grandes produtores de grãos, um dos maiores do Brasil, né? Nós estamos entre os 4 maiores, talvez, de grãos, de matéria-prima, de carne, enfim. E não tem, o escoamento é só pela malha rodoviária, não tem outra forma. E com um governo que abre mão de fazer isso, por exemplo, para implantar programas sociais, no último ano de governo só, então criar outros programas sociais, dar Chromebook para aluno na escola, isso aí tudo é só adereço, gente. Isso aí não vai melhorar a educação, com todo respeito. Em que vai? Talvez até, eu não sei até que ponto é produtivo você ter um Chromebook na mão de um adolescente que, invariavelmente, dentro da sala de aula, tendo internet, ele dispersa, ele tira a atenção da aula. Então, assim, para mim isso é adereço, isso aí é medida politiqueira. Eu vou dar e outra. Eu só vou dar para quem vota, né? Só para os alunos do 2º grau. Eu vou dar mais uns R$100 para o aluno, eu vou dar, isso é medida, sendo que nós temos tantas demandas aí para preencher, a segurança pública. O concurso público, se não for feito, o nosso efetivo da Polícia Militar, da Civil, está acabando. Isso prejudica o policiamento ostensivo, a investigação, prejudica como um todo, está prejudicado o Estado. A segurança pública já tem muitos anos que está um gargalo violento, né? Eu tenho um amigo meu que formou em Direito agora, tem uns 2 anos que ele está nessa de estudar e não tem concurso. Para se falar a verdade, no governo Marconi, no governo Alcides, eles conseguiram manter o que eles receberam. O Íris, o Maguito, entregou à Polícia Militar em torno de 12 mil homens.
Isso vem sendo mantido. No governo Caiado, houve uma queda. Por que houve uma queda? Não é só porque ele não fez concurso público, não. Especialmente porque ele tirou todas as vantagens que o militar tinha para permanecer na ativa mais tempo. Então, quando o Marconi criou, eu sou um crítico do Marconi, mas eu tenho que reconhecer que o Marconi, para o servidor público, foi melhor do que o Caiado. O Marconi criou o auxílio, o abono permanência. Por quê? É uma medida de gestão, é boa. Eu vou dar um incentivo, o cara, se ele permanecer na ativa, ele permanece, ele não desconta a previdência. O Caiado veio e tirou. O que o Caiado promoveu com isso? O cara não tem incentivo nenhum para permanecer na ativa. Outra coisa que o Caiado acabou, a promoção ao posto imediato. Ela terminou agora em dezembro. Ele prorrogou na marra, ele não queria prorrogar. Aí o dano seria no seu segundo ano de governo e não no terceiro, no quarto. Houve a reforma lá no Congresso Nacional, mas o Caiado era obrigado, ele tinha que promover a reforma aqui nesses 2 anos, ele tinha que fazer a adequação à reforma federal, mas ele era obrigado a tirar o posto imediato? Não, ele tirou porque ele quis tirar. A lei só autorizou, só tirou para os federais, para os militares federais, mas não obrigava, em momento nenhum ela disse que é obrigatório. Ele tirou, era um incentivo que o militar tinha para permanecer, esperando uma promoção a mais. Eu vou ficar porque daqui 2 anos, 3 anos eu tenho uma promoção e eu vou ter outra se eu for para a reserva. Ele tirou, houve uma corrida para a reserva, em razão de todas essas questões. Ele tirou, ele reduziu o valor da remuneração do militar convocado da reserva para trabalhar, para preencher funções administrativas, mas que é uma boa. Você tira um policial da ativa do serviço administrativo, põe na rua e essa conta ela acaba trazendo um benefício em termos de efetivo e mantém o convocado no serviço administrativo. Ele reduziu a remuneração pela metade para os militares convocados. Então, assim, tudo que o Caiado fez, ele promoveu o quê? A corrida para a reserva. Ninguém quer ficar na ativa. E isso, nosso efetivo hoje, eu não sei calcular quantos são, mas eu acho que nós estamos em torno aí dos 9, baixando para 8, porque essa corrida para a reserva vai continuar porque não há nenhum incentivo. Se o cara ficar ou não ficar, ele vai do mesmo jeito. Então, ele completando o tempo, ele vai embora. Eu tenho um irmão, por exemplo, que está aposentando agora em janeiro. E vai embora, não tem incentivo para ficar. Ele não vai levar posto imediato, ele não tem mais o abono permanente, ele não tem nada que represente uma vantagem para permanecer. E está assim... está saudável e tal, mas vai embora porque é contrariado. Eu vou porque senão eu vou perder mais ainda. Então, mas isso aí é um ponto interessante, porque um dos tópicos que a gente vê muito na publicidade do governo, assim, né, enaltecido pelo próprio governador, é a segurança pública, os investimentos, a atuação dos não houve investimento. Então, como é que a única coisa, o único fator positivo que o governo promoveu no início do governo dele foi acabar com o salário de R$ 1.500. Mas olha, veja bem, acho que foi até uma esperteza do governador. O salário de R$ 1.500, é preciso esclarecer para a população que os militares que já estavam na ativa, ganhando R$ 1.500, já estavam há mais de ano. Então o concurso foi feito e o curso demorou aí quase 1 ano. E aí o pessoal já estava na ativa, ele só ia ganhar R$ 1.500 por 2 anos. Já não era mais 1.500, 1.800, porque teve a data base, o governo passado aplicava a data base. O Caiado não aplica, é outro problema que nós temos. Então, que desmotiva também. Então, assim, os R$ 1.500 eram um interstício de 2 anos, passados 2 anos eles iam ganhar o que o Caiado paga hoje. Já no governo passado era assim. Então, mesmo quando o salário ficou R$ 1.500, era para ter uma economia por 2 anos.
A maioria da população não sabe isso, acha que o cara ia ficar eternamente lá ganhando 1.500, não. Passou 2 anos, automaticamente ele seria promovido à segunda classe e passaria, não tem nada que impeça, se tiver com processo, a promoção é automática, né, porque ela acabou, ele passaria a ganhar os 5.000, na época, R$ 5.700, que é o salário do segunda classe. Entendi. Mas vamos lá, essa questão da segurança pública em Goiás... Mas foi assim, ele não fez investimento em armamento, munição, ele mudou as viaturas são locadas, para você não dizer também que não fez nada, um avanço assim mínimo, que é a mudança, uma viatura, o padrão que tem hoje é melhor do que o padrão que tinha, que era um golzinho e tal, até para a segurança do policial, porque ela tem um cubículo mais confortável que a Duster, mas assim, foi uma coisa mínima que não sei até que ponto isso influenciou no desempenho. Agora, em termos de armamento, de equipamentos, o maior investimento que o governo poderia promover é o efetivo. Não adianta ele fazer qualquer outra coisa se não tiver efetivo. Comprar arma se não tem um homem para utilizar a arma. Uhum. Comprar helicóptero se não tem para pilotar e tripular. Então não adianta, não tem efetivo. Hoje o nosso maior gargalo, o maior problema para a segurança pública é efetivo. A mesma coisa na Polícia Civil. Não adianta nada investir em nova delegacia, está abrindo aí batalhões e delegacias sem ter efetivo, é só uma fachada. Não tem efetivo, tem batalhão que está vivendo às custas do virtual. O virtual é algo para se lançar mão, o virtual que nós falamos é a hora extra. A hora extra é algo para se lançar mão, numa eventualidade, porque isso é um quebra-galho, isso é um remendo. Isso aí, você acaba estafando o policial e o número de mortes, depois que criaram essa hora extra, o Marconi que criou, os infartados na Polícia Militar na ativa aumentaram, que vieram a óbito com infarto fulminante. Porque tem gente lá, e eles antes você podia tirar tantas horas, depois de tirar tantas horas de descanso, agora não tem regra. Você pode pegar e emendar assim, a sua folga todinha tirando hora extra. Eles não botaram regra mais, você pode fazer quantas horas. Aí o pessoal está virando zumbi. Uhum. Tem gente que vai lá, tem um carnê para pagar, vou comprar um carro melhor, vou construir minha casa às custas da hora extra. E aí ele vira um zumbi, porque ele tem que pagar a conta dele. E aí, para ter um pouquinho a mais, não está tendo data base, a inflação comendo, ele corre para a hora extra. Mas isso não é para mim, não é uma boa estratégia de gestão. Para mim é uma estratégia ruim, porque vai chegar um ponto que vai colapsar totalmente o efetivo por dispensa médica, por outro problema. Uhum. O cara vai cair duro e vai ter que ser socorrido. Quanto tempo, Major, seria necessário para o governo tentar corrigir essa agora pensando assim, concurso, treinamento, porque não é um dia para noite também, né? Você não vai lá contratar o cara e bota ele para tirar na rua. Professor, a sua pergunta é excelente, porque, olha só, cada governo que se omite nessa questão, ele vai criando uma bola de neve para os demais. Eu diria que alguns mandatos de governador para corrigir isso. Eu não saberia precisar quantos, mas um só não dá. O próximo governador não dá conta, porque vira uma bola de neve. Você já pensou ter que gastar mais, além de arcar com a previdência desses, você contratar mais de uma vez só, você gerar um impacto desse de uma vez só nas contas do Estado? Porque o governo ele vai criando despesas permanentes conforme o aumento da inflação. Por exemplo, o Caiado ele criou aí 3 policlínicas, ali tem uma estrutura. Ele prometeu 18, criou 3, né? Não sei se vai dar tempo nesse último ano de cumprir essa promessa dele. E mesmo assim ele adaptou, né? Já tinha o Centro Estadual de Saúde, ele adaptou para a policlínica, mas vamos lá,
ele criou uma estrutura, ele contratou uma OS para gerir uma despesa a mais, né? Então ele pegou do orçamento aquilo que poderia ser investido em concurso público, em folha de pagamento de policiais, por exemplo, e jogou para cumprir essa meta dele. Se você tira de um lugar para põe nesse, você deu prioridade para cá, como é que o outro governo, você imagina o outro governo vai fechar? O que aconteceu nesse governo atual? O Marconi, para mim, é uma medida errada, sim, que muito criticada pelo Caiado, mas eu não tomaria a iniciativa que ele tomou de fechar campus da UEG. Mas você criou tantos campos, e aí os exemplos de universidade estadual, que tem um campus só, bem sucedidos, que você tem condições de investir em pesquisa, enfim, em formação de fato, aí você tem como investir. Agora, você abrir 50 campos no estado de uma UEG, é você condenar a UEG ao fracasso. Agora, fechar também, depois que estão abertos, é essa bola de neve que um governo cria para o outro. Porque fechar também, depois que os alunos já estão lá estudando, aí, se você for governador, candidato a governador, vá sabendo que nós temos 50 campos. E o cara não promete, nenhum governador, nem o Caiado prometeu que ia fechar campos da UEG, mas fechou. Não prometeu também que ia fechar a escola, mas fechou. Porque é falta de gestão. Você inaugurando escola a pedido político, e aí depois chegar à conclusão que fala assim, poxa, eu tenho uma escola aqui, essa aqui está 1 quilômetro dessa aqui, 2 quilômetros. O cara dá para ir a pé para cá, a criança levar o filho dele. As duas escolas, cada uma está com 50% da capacidade, com a mesma estrutura administrativa, eu vou juntar as duas para me fazer uma escola só. Beleza, isso é gestão. Mas fechar a escola depois que está em funcionamento, que já tem crianças estudando lá, na frente da sua casa, e eu vou passar 2 quilômetros, também está errado. Então, assim, a má gestão, ela vai criando uma bola de neve para as próximas gestões, infelizmente. Então, para você consertar isso, demora, você tem que tomar medida, você tem que tomar, às vezes, medida drástica, que é você tirar recursos de um determinado setor que não é prioritário para pôr no outro, aí vai levar talvez ao fechamento de... Então, assim, só colocar uma coisa interessante, porque assim, né, a população geralmente não entende como é que funciona o processo da gestão pública. Né? O governo fabrica dinheiro, né? O governo recebe lá os recursos que vêm de Brasília, que já está tudo errado já na minha leitura, eu acho que tinha que município, estado e depois Brasília, não o caminho contrário. Exatamente. E o resto vem de imposto que a gente paga. Aí a gente não quer pagar imposto, porque de fato está arrochado para todo mundo, e o governo está nessa bola de neve que o Major colocou, né? Que vem do governo passado, que aí tem as medidas que às vezes parecem que são assim, nossa, que foda, essa vai ser massa, mas por trás ele não tem um processo de gestão mesmo estruturado, é mais uma coisa ali para... Não é algo sustentável, né? Eleitoreiro. É igual você criar uma escola para atender um pedido político do deputado tal, que quer pôr mais uma escola ali, vou pôr mais uma escola aqui, construir mais uma. É bom inaugurar, né? Dá voto. Aí você inaugura, mas sabendo que não vai ter nem, talvez, você não estudou ali qual o número de alunos, se é necessário, se vai ter essa capacidade toda vai ser preenchida, se compensa, o custo-benefício compensa, se você arcar com uma estrutura administrativa toda, porque tendo 10 alunos, ou tendo 20, ou tendo 30 numa sala de aula, vai ter que ter um professor, né? Aí tem que ter uma equipe, né? Tendo uma escola mais aberta, vai ter que ter um diretor, um vice-diretor, um coordenador, limpeza, as que servem a merenda, que fabricam a merenda, enfim, que fazem a merenda, vai ter que ter toda uma estrutura, o porteiro. Então, assim, é isso que é o problema. A gestão tem que se preocupar com isso. Se eu vou abrir escola, eu não posso atender só pedido político. Eu tenho que ver se há demanda para essa escola. Senão eu vou jogar dinheiro fora do Estado. Mas, invariavelmente, aqui no Estado, por exemplo, não é só escola, não.
Outro dia, no mandato passado, eu fui discutir com o secretário Joaquim Mesquita, que é delegado, porque ele, atendendo pedido político, ele levou um IML para São Luís de Montes Belos. Aí você não cria. Se o Estado ele tem uma... Lá em Aragarças não tem IML, eu vou pôr aqui em São Luís de Montes Belos. Deve ter quantos Mas você tem que pôr pelo menos num lugar centralizado, não é atendendo pedido político, mas o pedido era do deputado Zé Witt, que era simplesmente foi presidente da Assembleia, era forte no governo, foi líder do governo. Então, assim, isso que não está correto, é você usar a gestão para atender. Todo governo que faz isso fracassa. O do Caiado está fracassando por isso. A gestão dele é muito ruim, fica atendendo pedidos com besteira, que não é essencial, criando cargos, estrutura que é desnecessária. E assim, a nossa arrecadação quase dobrou, mas infelizmente o gestor é ruim. Então, vamos lá, está no PSL ainda. Meu partido, na realidade, já foi extinto, né? Já houve a fusão. Houve a fusão com o DEM. Eu estou sem partido hoje. Tá. Não vai seguir para mim seguir na fusão, eu tenho que ter também poderia ser naturalmente, mas eu já formalizei a minha saída da fusão. Eu não quero permanecer. Mas já tem em vista para onde vai, porque sendo... Eu estou esperando o cenário. A gente não sabe ainda quais os partidos que vão se opor ao atual governo. Eu preciso ver esse cenário para me decidir. Mas a gente tem aí já um diálogo aí com alguns partidos. O PTB, que tem manifestado que não vai apoiar o Caiado, o PL, o Podemos, são essas siglas, meu destino vai ser uma dessas. Porque esse ano, uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, com quem a gente tem entrevistado, é que assim, o cenário em Goiás está meio bagunçado. Depois que a gente perdeu o Maguito, perdeu o Íris, o MDB deu uma estremecida, juntou com o Caiado, o PSDB deu uma recrudescida, e as lideranças parece que meio que sumiram. Tanto que quem estava despontando agora, falando que ia ser candidato, já amarelou, que é o Jânio Darro. Então assim, e aí? Como é que as chapas vão ser montadas? Tem as fusões partidárias agora, tem as federações que podem ser criadas. Como é que tá para vocês que estão aí na militância política, estão fazendo seus mandatos, enxergar que chegamos em 2022 e o cenário está meio turbulento assim? A federação é a nível nacional, né? Não tem como você criar uma federação só com os partidos aqui a nível estadual. Sim, mas vai acontecer, vai empurrar para cá. Vai acontecer, também, né? vai empurrar. Por exemplo, vai para um partido exatamente. Agora e cria uma lá em cima, daqui a pouco você é do lado do cara que você não queria de novo. Exatamente. Mas assim, aqui até a oposição ao Caiado aqui tem a ver também com a aliança em nível nacional, porque isso também tem também a questão do rompimento dele como presidente, enfim. Então eu só quero uma certeza, é que a sigla que eu escolher, ela vai estar na oposição ao Caiado. Para mim, a minha questão é local aqui. Aqui o cenário realmente está bagunçado, a gente não sabe ainda. Tem muita coisa em jogo, né? Tem uma vaga para o Senado. Então, por exemplo, o PRB, ele ensaia sair do governo, Caiado, e ingressar na oposição, se for oferecido uma vaga para senador para o João Campos. Sempre tem os interesses para compor a chapa majoritária. Então faz parte do jogo. Tá bagunçado ainda, mas eu acho que até abril, falta praticamente 2 meses, até início de abril, isso aí a gente vai ver mais nitidamente como é que vai se desenhar aí a sucessão. Até porque também, a gente tem conversado aqui também em relação aos partidos terem a obrigação, né, de botar gente lá na Câmara Federal, porque esse ano que vem, por causa da cláusula de barreira, começa a mirrar também um monte de partido. Hoje eu ouvi de um presidente de partido, eu fui conversar, ele falou assim para mim, nosso interesse não é fazer estadual. Estadual para nós não conta nada, é fazer a bancada federal. Por causa da cláusula de barreira, mas principalmente por causa do fundo. Sim.
Então, o interesse é o fundo. Eu vejo isso com tristeza, ouvir isso de um presidente de partido, que eu até, não vou citar o nome, que eu não quero, né, queimar ninguém, ou uma conversa reservada, mas ouvir isso de uma pessoa, eu acho que esse não deveria ser o interesse, né, cara? É você fazer uma bancada para lutar por bandeiras, não pelo fundo, ou por uma causa de barreira, para que o partido continue existindo, e na realidade eles querem que passe na causa de barreira para garantir fundo também. Então, para garantia, porque o partido que não passar na causa de barreira, ele não recebe nem o fundo. Exatamente. Ele não participa do fundo. Vai morrer por inanição. Então, na realidade, tudo gira em torno do recurso. E eu não sei por que esse interesse tão grande assim no recurso, porque não deveria ser assim, né? Não, nós queremos fazer uma bancada federal forte, porque o nosso partido tem o ideal X, eu quero chegar nesse lugar, nós temos um projeto de poder também, que é chegar a ganhar para governador de estado, para presidente da república, porque só assim nosso partido vai participar. Se eu fosse presidente de partido, eu ia me comportar assim. Porque esse, para mim, tem que ser o ideal de todo partido, e não o fundo. Mas, infelizmente, depois do fundo, o interesse é a grana, é o dinheiro, e isso é comum em todos os partidos, lamentavelmente. Esse é um problema do nosso sistema, né, deputado? Porque, assim, o que a gente tem visto aí ao longo das décadas depois da redemocratização é que as siglas estão cada vez mais encolhidas, perdendo relevância no cenário, e os expoentes, né? O cara que é estrela de algum ramo da sociedade que vai lá para puxar voto para manter o partido vivo. Então meio que inverteu o processo mesmo. E não é só na política, não. Você vê várias áreas. Você pega um professor lá da Federal, da Católica, o cara estudou a vida inteira para falar de um assunto. Aí na hora que vai dar uma entrevista, chama lá um Zé Ruela, que é porque é famoso na internet, vai dar pitaco no assunto do cara sem sair porra nenhuma. Mas tá mudando os valores. Você não tá ali para entender, para ouvir, para propor. Não, você tá ali porque dá minuto de fama, porque vai chamar audiência. Então a gente tá numa situação bem complexa, mas é nível social. E a política tá apanhando mais por conta disso. Exatamente. Eu percebo isso também. É chato, né? Você... Eu concordo com tudo que o senhor falou, mas é chato você saber que é a mesma coisa do partido dizer assim, ó, não quero saber do estado de Goiás, não, nós queremos saber do nacional. E outra, no nacional não quer construir também, não quer participar do projeto né, de governo, enfim, de criar uma legislação melhor, nada disso. Eu quero participar do fundo, é isso que interessa para nós, acabou. Enfim, realmente, é até ruim a gente falar isso aqui, porque gera mais indignação das pessoas, né? Mas eu também, eu me coloco no lugar, eu também sou eleitor, apesar de ser deputado, eu sou, acima de deputado, eu sou eleitor também, e eu sofro também com os tributos, a carga tributária alta, os preços altos, talvez em razão também da carga tributária. A gasolina, por exemplo, é exemplo disso, os combustíveis. Então, assim, o que a gente queria ouvir é outra coisa, né? E principalmente menosprezar o próprio Estado. O Estado de Goiás não interessa para nós, quem interessa é lá a União. Não, mas tem que falar, porque a nossa audiência vai perceber, ó, esse camarada aqui fala o que eu penso, aí começa a gerar essas conexões, porque uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, deputado, não dá para continuar nessa coisa de, que é tudo igual, política é tudo igual, porque não é, gente, não é, política não é tudo igual, ser humano não é tudo igual, seu negócio, seu irmão, sua irmã, miséria, então para com essa história. Tem que ouvir, escuta do major, escuta outro deputado, escuta outro governador, escuta as pessoas e vai tentando entender o que a pessoa pensa, que ela defende. E aí aquele camarada que vier aqui também para conversar aqui de um jeito e depois na prática for diferente, você vai lá e muleira nele. Porque se não participar, é o que você colocou, vai cada vez mais desanimando, mas a política não vai parar. As coisas não vão parar de acontecer, porque tem que ter um nível de gestão. E aí, se a galera começar a abandonar ou largar de mão, vai ficar cada vez pior. Pelo menos a minha interpretação é essa, né, em relação à política. Pegando agora na sua história aí, Major, 3 mandatos agora, pensando em ir pro quarto do quê? Ainda aqui no estado, pensa em Brasília, como é que tá? Sim, eu particularmente, eu tinha todas
as possibilidades, eu sou incentivado para isso, para postular uma candidatura federal. Eu não gosto, sinceramente, do sistema do Congresso Nacional. E gira em todo o que a gente está falando aqui. Quem manda no Congresso Nacional são os presidentes de sigla. Se você for lá no Congresso Nacional, lá dentro do Congresso estão todos os presidentes de partido. Quem levou o centrão para o presidente Bolsonaro foi os presidentes de sigla, não foi a bancada. Ele impõe para nós vamos, tal, negocia e te negocia junto. Então, você ali, eu digo para todo mundo que, para quem me faz essa pergunta, que no Congresso você tem muito pouca autonomia, o sistema lá é ruim, é um colegiado muito grande, tem que reduzir o colegiado para ele ficar mais funcional, para ele funcionar melhor, porque todo colegiado grande, ele vai inviabilizando a participação dos membros. A gente até perguntou para o deputado Rubens Ottoni aqui, né, se ele conhecia os 512 além dele que estão lá no Congresso. Não conhece, duvido, não conhece pelo nome. O colega dele lá, membro do poder também, e ele não conhece, não sabe o nome. Se você falar, esse cara, você conhece o fulano de tal? Não. Você conhece o cicano? Ele não sabe. É colega seu, deputado, não sabe. Então, é verdade, isso aí ilustra bem. E o sistema é ruim, quem vota ali, quem manifesta o voto ali é o líder. Se você, por uma eventualidade, igual acontece na Assembleia, se virar as costas para dar uma entrevista dentro do plenário e não prestar atenção, o líder vota algo que você queria votar contra, e ele vota a favor. Se o presidente da sigla for lá e negociar o voto, uma negociata, fazer negociata com a bancada, ele te negocia junto, então te vende junto, para ser bem rasgado aqui, né? Então eu não gosto do sistema do Congresso Nacional. A Assembleia aqui, ela é, eu acho, mais participativo, você tem um mandato mais participativo, você sobe na tribuna a hora que quer, você vota sim ou não, o projeto é o seu voto, é individual, é nominal, você vai votar, você vai manifestar, independente da bancada, sim ou não, contra ou a favor de determinado projeto, você vai apresentar projeto e ele vai ser votado dentro da legislatura, você vai ver ele, requerimento, tudo mais. No Congresso isso é impossível, são 513 deputados, 81 senadores, são quase 600 parlamentares apresentando projeto. Essa fila aqui, até chegar seu projeto para votar, já está na outra legislatura. Então, assim, eu não gosto do sistema do Congresso, eu acho ruim, não promove a participação efetiva do parlamentar, a maioria lá é figurante. Se você pegar a bancada goiana aqui, quem é que se destacou nessa legislatura? Você não encontra nenhum foi líder. O colégio de líderes ali manda. Reúne, quando reúne, não reúne 513 deputados, é o colégio de líderes. E os líderes que definem ali juntamente com o presidente da sigla. Então é muito difícil, para mim eu não ia me adaptar bem. A sua forma de fazer política é uma forma mais mão na massa participativa, mesmo. Eu gosto de participar. Eu gosto de subir na tribuna, eu gosto de divergir da minha própria bancada, às vezes. Se eu estou na base e eu não concordo com o projeto, eu gosto de subir na tribuna e dizer por que eu não concordo. Não é só votar também. Tem gente que vota contra e vota escondidinho para não ser notado pelo governador. Não, eu já estive na base do Marconi, eu estive na base do Caiado agora nessa legislatura. Eu sempre manifestei meu voto contra, às vezes, o projeto do governador do qual eu sou aliado, e dizer por que eu estou divergindo, por que eu voto contra. Porque, sobretudo, eu tenho compromisso com quem me elegeu, eu não abro mão disso. Então vamos lá, pensando nessa sequência aí, e que de fato os seus olhos estão voltados para Goiás. Vai disputar a quarta eleição, né? E disputou também em 2020, né, para prefeito de Goiânia.
como é que é a sua visão em relação ao eleitorado desse tempo para cá? Porque cada eleição é uma eleição e o contexto é o que dá o tom da eleição, né? Tem eleição que o povo tá mais aí receptivo, dos tempos para cá tá cada vez mais arredio, é mais difícil você chegar a ter contato com o eleitor, com a eleitora, para se apresentar pelo menos, já tá puto com tudo. Como é que você tem percebido aí esse passar do tempo, essa relação na hora de ir lá pedir um voto, ou mostrar, até mesmo mostrar o seu mandato, né? Você está defendendo o mandato, como é que você tem entendido essa relação dos políticos com o cidadão mesmo? Eu posso te responder essa pergunta de duas formas, com relação ao meu mandato ou com relação aos políticos em geral. Eu vou responder as duas. Com relação aos políticos em geral, invariavelmente, como eles são eleitos com determinadas bandeiras e que eles acabam abstendo dessa bandeira para seguir um governo, talvez, às vezes foram eleitos na oposição e se tornam aliados por interesses pessoais e não de quem os elegeu, eles acabam migrando. Então eles vão migrando, o cara atuou em determinado município e muda de município onde ninguém conhece ele ainda. Então, comigo é diferente. A minha relação é direta com o eleitor. Eu não faço política, eu estou falando migrando, porque invariavelmente ali, a maioria dos deputados, eu tenho um colega lá que é militar que também faz assim, lá os prefeitos vão à busca de parlamentares para representar o município. Eu não represento nenhum município, eu represento quem me elegeu, diretamente. Não teve nenhum atravessador nisso. Eu não tive cabo eleitoral, eu não tive prefeito, eu não tive vereador, eu não tive nada. Minha relação sempre foi direta com o eleitor. Então, mas eles não. Então, como eles, os prefeitos acabam indo em busca, mesmo aqueles que não foram eleitos assim, eu mesmo fui procurado para representar municípios. E para me representar municípios eu tenho que ficar com o rabo preso, falando rasgado, com perdão do termo, mas o rabo preso aqui na mão do governo, aí para mim levar os benefícios que eles querem, eu tenho que ir lá, né, vender a alma. Eu não vou fazer isso, eu tenho certeza que não vou. Então eu já falo para o prefeito logo, eu não vou. Minha conversa é direto com o eleitor, prefeito. Eu não tive nenhum prefeito que me apoiou. Eu posso te ajudar com minhas emendas, independente de qualquer coisa, mas para mim ficar na base do governo, para ir lá no governo, um secretário, tal, buscar favores para o município, eu não vou fazer porque não é meu perfil. Mas a maior parte dos colegas ali, eles invariavelmente, eles fazem isso. Eles se tornam aliados do governo justamente para obter esses favores, que é bom para ele, promove, em tese, a reeleição deles. Nem sempre dá certo. Né? Agora, no meu caso, eu falo para todo mundo que a minha campanha ela é realizada durante o mandato. Então, se o meu mandato for bom, eu estou no terceiro mandato por isso. Eu acho que eu fiz um bom mandato no primeiro, no segundo, isso me levou à segunda reeleição, ao terceiro mandato. Então o seu trabalho é um trabalho bastante focado no que você entende que é a sua base ali, que tem essa interlocução contigo e por isso você consegue manter, meio que fidelizar. E até ampliar a base, porque assim, o meu compromisso é assim, em todo lugar que eu vou, eu prometo, eu falo assim, eu não voto projetos que aumentam a tributação. Eu não voto um projeto que vem prejudicar, dano à educação. Então, a educação superior, por exemplo, fechamento de campus da UEG, tem meu voto contrário. Fechamento de escolas também. Redução de orçamento da educação também, eu votei contra. Então são as bandeiras que a gente acaba, minha bandeira eu não abro mão. Então todos esses projetos que traz prejuízo para a sociedade de forma geral, e vai trazer não só para quem me elegeu, mas quem me elegeu também depende disso, mas muitas outras pessoas também dependem. Então eu tenho uma tendência até de ampliar, a minha votação ela vem ampliando. No primeiro mandato eu tive 33 mil votos, isso veio crescendo, no último eu tive 38 mil. No primeiro eu fui o
primeiro mais votado, nesse eu já fui o 7º mais votado, sem fazer nenhum cambalacho, sem gastar dinheiro, sem fazer loucura, sem buscar dinheiro ilícito, caixa 2, sem nada, simplesmente pegando material, distribuindo, subindo num caminhão, indo para a rua, pedir o voto, olhando no olho do eleitor e pronto. Quem me conhece tende a votar não pelo que eu estou, eu não estou fazendo nenhum compromisso novo. Meu compromisso desde o primeiro mandato é o mesmo. Eu vou lutar pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é certo. Eu vou ser vigilante, eu não abro mão de fiscalizar o governo, eu não abro mão de apresentar projetos que beneficiem a educação, a saúde, a segurança, principalmente a segurança, que é uma área que eu atuo bem, que eu conheço bem. Então é isso, as minhas bandeiras nunca mudaram, minha proposta sempre foi a mesma, eu só renovo elas. Acaba que você entra numa linha que até eu defendo bastante, enquanto que eu sou além de professor, sou consultor também, então eu falo muito sobre isso. Quem tem mandato e não consegue reeleger é porque ou não fez nada, ou só fez trem errado, porque não tem condição. Exatamente. Você tem 4 anos para interagir com a população que votou em você. Se você der resposta, se você der resposta, o eleitor também dá na urna, pode ter certeza. Isso é verdade. Bom, deputado, a gente está já encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas aqui há sempre um tópico que a gente não abre mão, que é o futebol. O senhor tem algum time, torce para alguém? Vila Nova, ganhou ontem do Goiatuba e começou bem, pé direito. Eu acho que esse ano vai ser o nosso ano. Aqui vamos dar aposta aqui, porque aqui tem um jabutizão. Assim, não, porque eu tenho um colega que dirige o Vila Nova, que é major da PM, o Hugo Bravo, eu acho que ele tem ido bem. Eu gostei das contratações que foram feitas agora, dentro da limitação financeira do Vila e tal, mas foram boas. O Wagner, o Jean, enfim, eu não conheço o centroavante lá que veio ontem, entrou no segundo tempo, mas em geral, o Pablo de volta, eu acho que foram boas e reforçou bastante. Eu acho até que o time está melhor do que... Eu não vi atuar, porque eu só ouvi no rádio, eu não fui no estádio, mas eu acho que tem tudo para ter um time mais competitivo do que foi no ano passado. Eu sou a favor de todos os times terem um nível bom, porque quanto mais time no nível bom, mais você consegue fomentar. Eu também, eu gostei, eu gosto quando o Goiás sobe, porque isso ajuda o Vila também a acordar, né? Isso aí põe uma responsabilidade maior em quem dirige o Vila Nova, porque não pode ficar para trás. Vem atleticano aqui, o pessoal do Goiás, começa as apostas, o trem que tá ficando meio sério já. Mas para além disso, deputado, vamos lá, para matar mesmo a conta. Ano eleitoral, a gente está percebendo que está um cenário nacional também bastante atribulado. Essas questões que envolvem a pandemia, o problema agora da inflação, combustível, que você colocou bem aí. Como é que você enxerga aí o que vai acontecer no Brasil desse ano? Como é que está a sua visão, agora você colocou bem, como cidadão. Antes de ser deputado, você é cidadão. Como cidadão, como é que você está enxergando aí a eleição de 22? Eu apoio o Bolsonaro e eu gostaria muito de vê-lo reeleito, mas eu acho que a situação dele está bastante crítica. Assim, para a gente falar assim, com bastante realismo, eu vejo bastante crítica porque eu acho que o Bolsonaro não foi bem em determinadas áreas e ele, só para a gente resumir, mas eu acredito que ele entrou em polêmicas que não deveria se abster, não era nem papel, não era nem assunto, ele não tinha a obrigação de entrar em determinadas polêmicas que entrou, enfim. E eu prevejo aí que a reeleição não é impossível, ainda nós temos aí ainda um período aí para que esse quadro pode ser revertido, mas eu vejo como bastante difícil. E eu temo e também, até porque por ser militar é bastante perseguido, foi perseguido na Constituição de 88, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão dos militares. Nós tivemos o que, para mim, uma medida correta, que é que foi aprovado lá o nosso sistema previdenciário, que é o sistema de proteção social e não
previdência igual aos outros, porque nós não nos aposentamos, nós vamos para a reserva, podemos ser convocados em dado momento. Então é como se você permanecesse à disposição da instituição para qualquer eventualidade ser convocado, qualquer instabilidade social, política, você pode ser convocado para contribuir para a ordem novamente. Então, por isso a gente não se aposenta. E por outras razões também. Eu temo, por exemplo, que essa medida aí, ela possa ter um revés. A gente conseguiu preservar alguns direitos, até recuperar outros, né? Paridade, integralidade da pensionista, por causa da especificidade da função. O militar morre em favor da sociedade, ele morre ali para salvar alguém, e depois a pensionista se vê, aí ainda perde o esposo jovem e se vê. É uma situação totalmente diferente, mais dramática, e tem que ter uma compensação sobre isso. Eu vejo que se o PT voltar, por exemplo, eu tenho um grande temor que venha uma revanche violenta em cima dos militares, especialmente os estaduais, que não tem nada a ver com essa questão, né? Talvez por causa da personificação do Bolsonaro como capitão do Exército, e nós sofremos aí esse reflexo também. Então esse é meu temor, eu estou bastante temeroso com as eleições, e também por outras questões, né? A questão da corrupção, de outras. Mas infelizmente o cenário para as minhas pretensões, ele não está favorável, a gente tem que reconhecer. Pois é, a gente está de olho aqui, nós vamos seguir o ano todo falando sobre política aqui no nosso Política da Terra. A gente está prometendo aí daqui a pouco começar a fazer as lives ao vivo aqui do nosso programa, vai dar para entrevistar, interagir, o pessoal mandar pergunta. O potencial nosso sendo para crescer e daqui para frente, quem sabe, poder contar com sua presença de novo aqui no nosso bate-papo. Eu sei que o ano começa daqui a pouco na correria, né? Porque tem aí finalizar mandato, tem que começar a campanha, mas daqui uns dias a gente consegue um espacinho de novo para a gente bater mais um papo aqui no nosso Política da Terra. Agradeço demais a sua atenção e a generosidade por poder ter essa conversa conosco. Professor, eu quero agradecer o Vitor, né, o Marcione também, enfim, e agradecer toda a grande audiência aqui do Política da Terra FM, mas não é a primeira vez, eu acho, que nós participamos de um programa juntos. Sim, eu já tivemos uma oportunidade 2013 ou 14. Lá na Metrópole. Foi bacana, é sempre bom conversar com o senhor. Sempre, o conteúdo é bacana, né? Não tem, a gente vem geralmente eu vou para entrevista política, eu tenho que confessar, assim, com receio de uma exploração, assim, atendendo interesses políticos. Aqui isso não acontece. Não, aí nem bacana. vai acontecer. E parabéns, viu, professor, mais uma vez, todas as vezes que eu participei com o senhor e que eu vi atuando, sempre assim, é um conteúdo bastante voltado para os interesses sociais e não qualquer outro interesse, e a imprensa livre de fato, e eu me coloco à disposição mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Agradeço demais a deferência, e assim, a nossa missão aqui é falar sobre política. E aí você vai falar às vezes a sua opinião, vai agradar um, vai desagradar outros, o senhor tem o seu posicionamento, a sua leitura, eu tenho a minha, o Vitor tem a dele, o Marciano tem a dele, e é assim que funciona. Política é isso, política é a gente conseguir sentar na mesma mesa e debater e discordar sem ter que sair da mão, né? Então assim, o que a gente luta para que as pessoas entendam cada vez mais tem que entender. Para entender você tem que escutar, tem que ouvir, tem que discordar, só xingar, reclamar e bater panela às vezes não resolve, você tem que ir lá, entender, sabe? Tem esse espaço de diálogo, né? Política é diálogo, e a nossa missão aqui é essa, né, Vitão? E mais uma vez, mais uma semana, missão cumprida com o Marcione Barreira das Picapes, a sua assessora, o nome dela? Maria. A Maria, que está aqui acompanhando o deputado, pôde fazer a presença dela também ali no cantinho, e é isso. Semana que vem estamos aqui de novo, semana que vem inclusive, eu acho que vai ser o próximo, não é certeza. Nós vamos falar de política de outra forma agora, sem falar com gente do mandato. Nós vamos conversar com gente do PROCON.
que o PROCON faz na vida do cidadão brasileiro, goianiense, goiano, como é que é a política Se puder por trás participar, disso? eu quero fazer uma pergunta para o PROCON. Por que eles não fiscalizam o aumento abusivo da gasolina? Por que a nossa gasolina é a maior do Brasil? Nós vamos acreditar no sim de posto sempre que a Petrobras vende mais caro para o Brasil? Então vamos pegar essas notas, vamos confrontar com a nota de outro estado. O PROCON tem que atuar mais em favor do cidadão goiano. Já vou pegar, anotar e nós vamos fazer a pergunta. Se não puder fazer, se não tiver a participação, faça essa pergunta por mim. Tá anotada já. Ainda vou fazer a referência. Ó, semana passada, o Major Araújo veio aqui, isso já soltou na lata. Não dá para a gente ficar na mão do presidente do Sindiposto, que tem, né, que é parcial. É pegar então as notas da Petrobras e olhar se a nota dela, se realmente o combustível, tira essa dúvida para nós, se realmente é. E por que em Goiás ele chega mais caro, é distribuído pela Petrobras com preço mais elevado para Goiás? Que marcação é essa com Goiás? É sacanagem, e se isso também, outra coisa, o PROCON também ele é legitimado para ingressar com uma ação para que isso não ocorra. Ora, nós estamos sendo discriminados então, Goiás, em razão de quê? Nós não estamos mais distantes, igual ele falou. Campo Grande é mais longe, lá a capital do Cuiabá é mais distante e recebe um combustível com um valor menor. Ora, e os do norte, né, que estão longe do litoral também, muito mais distante do que Goiás? Goiás está muito próximo do Porto de Santos e de outros portos aqui, muito mais próximo do que essas outras capitais, Rio Branco. Né? E não tem lógica. Não, e sem contar que há um componente político, né? Porque o PROCON atua em cima do CDC, que é um código de leis que foi votado pela classe política. Está na hora de rever? Está na hora de mudar alguma legislação? Acho que vai ser votada essa semana agora a PEC dos combustíveis para tentar melhorar alguma coisa. A política está envolvida em tudo, minha gente. Na gasolina mais cara que você paga, no buraco da sua rua, na conta de luz, de água. Então a gente tem que falar sobre isso, você tem que ouvir, tem que dar sua audiência pra gente, tem que dar o like agora no vídeo e no áudio lá no Spotify e tem que compartilhar com a galera. É o que a gente está te pedindo e por enquanto é só. A gente pede dinheiro também, mas por enquanto a gente está só nessa. Beleza? Então, valeu mais uma. Estamos de volta semana que vem. Obrigadão, Marcione, obrigadão, deputado, obrigadão, Maria. E foi bom demais, gente. Forte abraço.